Queridas e queridos da comunidade Paz e Bem, estamos hoje aqui nesta terça-feira, dia 22 de julho de 2025, para mais um programa Paisagens de número 104. Escolhi falar hoje para vocês sobre um tema que é muito particular para mim e que está ligado às minhas reflexões sobre o Zen Budismo. É um tema que está presente no meu livro A Mística Zen Budista, publicado pela editora Apres em 2024. Dei como título a este programa O Haikai e a Revelação do Instante. Dentre as formas mais belas e provocadoras da poesia, inserem-se os haikais. São cápsulas de poemas, dotados de uma beleza e simplicidade que maravilham. Traduzem aquilo que é mais terrenal, daquilo que está próximo, embora muitas vezes escape ao olhar desatento. Expressam uma atenção particular ao que advém nos momentos singulares de encontros e despedidas. Evocam sentimentos e estados que acompanham as estações da vida. Interessante a gente perceber que os haikais estão sempre referenciados às estações do ano. Não são movidos por razões explicativas, mas estão simplesmente aí para indicar e aludir a força e a vitalidade do instante. Sua relação com o espírito Zen é muito clara e guardam a força secreta do despertar. O Ocidente antenou-se para a riqueza dos haikais muito tarde. As primeiras referências aos poemas datam do início do século XX. A poesia dos haikais está em íntima sintonia com a tradição Zen, como falávamos, com destaque para o lado interior das coisas, que é aquele lado que mais importa. No refinamento da palavra, em estado breve, a presença de uma sutileza que encanta, de uma simplicidade que salta, de uma comunhão profunda com a natureza. O haikai reflete uma escritura singular, que faz brilhar o acontecimento e, ao mesmo tempo, suscita a quebra do conhecimento, ou seu abalo sísmico, que alude uma linguagem que hospeda o vazio. São pequenas cápsulas de poesia, como eu disse. Dentre as artes japonesas que despontaram como transfigurações do instante, situa-se essa forma poética. Essa pequena cápsula carregada de poesia, esse poema curto de 17 sílabas, com 3 versos de 5, 7 e 5 sílabas. Os primeiros haikais remontam ao princípio do século XIII, mas ganharam expressão singular com um nome de referência que é Matsuo Basho, que nasceu em 1644 e morreu em 1694, no século XVII. Os poemas curtos, envolvidos por jogos de palavras,
eram traços da poesia tradicional japonesa. A celebração do instante é uma marca do haikai, de um instante incomensurável. Nesses breves poemas, há dois elementos importantes: aquele que expressa a circunstância geral e o outro que envolve a percepção momentânea, ligados em geral por uma palavra cortante, kireji, que produz um efeito impactante, semelhante ao exercido por um koan. No clássico exemplo do haikai de Basho, que ficou mais conhecido, sobre o sapo ou a rã, Kawazu, no velho tanque, temos esses dois elementos. O elemento passivo, que indica o velho tanque em seu silêncio, e o elemento ativo, que envolve a surpresa ou impacto do salto da rã, que transforma a quietude. Tobi Komu. É do encontro desses dois elementos que emergem a iluminação poética do haikai. Esse haikai diz simplesmente: sobre o tanque, um ruído de rã submergindo. Algo se irradia desse silêncio de luz, provocando a presença de um mundo de ressonâncias. A relação com o Zen budismo é bem evidenciada, assim como ocorre com os koans da tradição Rinzai, que levantam dúvidas, interrogações. Também os haikais provocam indagações. São avessos às racionalizações, buscam apenas apontar a realidade das coisas, por meio do caminho da simplicidade, com ênfase nas intuições. Mais que tudo, é poesia vivida. Os grandes mestres dessa arte, Basho, Buson, Issa, deixam sempre algo no ar. Nunca dizem tudo, limitam-se a nos entregar alguns elementos, os suficientes para acender a chispa. Ainda que alusivamente, os haikais buscam dizer a realidade de forma mais imediata e direta, despojando-se da carcaça racionalista. Seu desafio é o de acender no olhar a capacidade de ver as coisas como são. O haikai provoca um despertar, não há dúvida, e nesse sentido aproxima-se do satori, destacado no Zen budismo, quando se rompe a relação entre sujeito e objeto, provocando uma sabedoria distinta, que é o prajna. O sentimento estético é vivido de forma mais intensa. Assim como no despertar zen, algo semelhante ocorre com a força poética e reveladora do haikai. Tudo concorre para a intensidade de um momento estético único, de pura poesia. Cito aqui dois haikais para vocês. Esse que eu gosto muito, o primeiro de Basho. Diante do relâmpago, sublime é aquele que dele nada sabe. E esse outro haikai de Yamaguchi Sodô. Esta primavera em minha cabana, absolutamente nada. Tudo, absolutamente. Basho, então, é um nome de referência para o estudo dos haikais. O poeta da delicadeza espiritual, ele diz em outro haikai: a cada brisa, a borboleta muda de lugar sobre o salgueiro.
É uma poesia que respira uma atmosfera particular, pontuada pelas cores, pelos sons da natureza. Em tudo o que via pelo caminho, Bachot reconhecia o brilho e a graça de uma flor. Luminosos eram os seus pensamentos. Tudo era para ele motivo de contemplação: a árvore, o corvo sobre a árvore, as cigarras. São lindos os haikais sobre as cigarras. Os patos selvagens, as borboletas, a lua cheia na noite, a neve iluminada, o brilho da luz sobre a pedra, as glicínias e as camélias. Tudo um convite para viver verdadeiramente a vida e a poesia, como diz tão bem Otávio Paz num de seus estudos sobre os haikais. Os exemplos são muitos, e eu cito aqui alguns. Um doce ruído interrompe meu sonho. Gotas de chuva sobre a folhagem. Um outro. Imensa calma penetrando as rochas. O canto das cigarras. De que árvore florida chega? Não sei, mas é seu perfume. Sempre poemas simples. Um outro. Nessa noite, ninguém pode deitar-se. Lua cheia. Para minha fadiga, um albergue. Mas, ó, estas glicínias. Nesses pequenos poemas, o mundo aparece em sua concretude mais viva, mais pura, mais iluminada. Tudo está ali, à disposição do olhar. Os objetos, os animais, os ventos, as flores. O olhar sensível do poeta capta num relance o dado da relação, a dinâmica da harmonia ou tensão que habita o universo, os seus segredos ocultos. É justamente mediante a vigilância e atenção duradouros que o poeta capta e traduz as relações menos perceptíveis e sutis que regem a teia do tempo, a delicadeza e tenra dinâmica que preside e acalenta estados essenciais do mundo interior, que podem irromper em despertar. Na visão de Otávio Paz, estar diante dos haikais de Bachot é ser convocado a uma aventura que também foi a dele, uma viagem imóvel que leva, na verdade, ao conhecimento de si mesmo. Tudo pode ser resumido numa simples expressão: a de nos perdermos no cotidiano para encontrar o maravilhoso. Sua poesia é um convite insistente para um novo olhar, um olhar atento diante do real, como ele mesmo expressa num de seus haikais. Quando olho atentamente, vejo florir a Nazuna ao pé da sebe. O poeta é alguém que experimenta, que participa de um evento essencial, estar diante da flor, consciente de si mesmo, em silêncio expressivo. Algo que manifesta-se eloquentemente como um dom. Um instante privilegiado. O instante incomensurável. Toda a carga de emoção poética concentrada vem acionada para indicar o instante privilegiado que é também de silêncio reverencial. Assim falou Roland Barthes, outro estudioso que escreveu de forma linda sobre os haikais. Um dos haikais que mais me atrai, digo aqui para vocês,
Como é admirável aquele que não pensa. A vida é efêmera ao ver um relâmpago. Como é admirável aquele que não pensa. A vida é efêmera ao ver um relâmpago. Outros haikais aqui eu cito em sequência para vocês. No perfume das flores de ameixa, o sol de súbito surge. Ah, o caminho da montanha. A lua da montanha gentilmente ilumina o ladrão de flores. Ah, foi tudo o que disse Monte Ioshino coberto de flores. Chuvas de verão e certa noite de mansinho a lua entre os pinheiros. Doce perfume, vem de que flor? Arvoredo de verão. Que maravilha! Nas folhas verdes, nas folhas novas, brilha o sol. É o outono, e estou velho demais. Nas nuvens, os pássaros. Ah, o orvalho da manhã completamente invisível sobre as flores brancas. O ano chega ao fim. O vento faz soar o vasto céu. Jogos e risos que cessam. Lua de outono. Um doce ruído interrompe o meu sonho. Gotas de chuva sobre a folhagem. Chegado para ver as flores, sobre elas dormirei, sem sentir o tempo. Com sua espantosa simplicidade, o haikai convida o ser humano a participar da dinâmica de seu momento. Apenas estar presente. Trata-se de uma perspectiva muito rica, bem sintonizada com o modo de viver zen. Há também uma provocação no sentido de uma mudança de perspectiva com respeito à natureza. Sugere um caminho novo, que implica o deixar-se habitar pelo mundo e pela natureza. E há um toque de gratuidade no haikai, que é essencial, em linha de grande sintonia com a prática zazen, que envolve atenção e despojamento. Há que deixar cair corpo e mente, Shinjin Datsuraku, e estar simplesmente presente. Esse é, então, o dom que eu ofereço para vocês nesta manhã de inverno. Agradeço a todas e todos que estão me ouvindo ou que vão me ouvir. Agradeço também ao Felipe Albani, que cuida da parte técnica. Desejo a todas e todos uma linda semana e me despeço com alegria, paz e bem.